100 dias de desgoverno Lula. Vou contar para vocês, mas a gente já sabe. Se você não é um petista, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Bom, infelizmente transcorreram os 100 primeiros dias desse desgoverno do petista, que foi reconduzido à presidência da República. E se você está aqui neste canal, neste exato momento, assistindo o vídeo, é porque assim como eu, você tem certeza que o Lula é um traste, não deveria ser o presidente da República, deveria estar preso e que, infelizmente, estamos fadados ao fracasso e à tragédia econômica por conta desse petista com sua corja de quadrilheiros que, infelizmente, foram alocados nos principais postos do país, seja na presidência da República, seja nos ministérios. Mas, infelizmente, nos dá o trabalho de analisar o que foram esses 100 dias. Só que a coisa mais interessante para mim é justamente o slogan que o Lula resolveu utilizar justamente para falar desses 100 dias. Porque quando a gente para analisar o slogan, a gente vê que não há criatividade em nada do governo dele. O slogan é "O Brasil voltou". O mesmo que foi utilizado, sabe por quem? Por Michel Temer. Bastante interessante, bastante conveniente isso. Nem para ter criatividade aquela corja de petistas serviu. E plagiaram o Temer. Infelizmente, naquela época, o Brasil havia voltado. Agora o que voltou é simplesmente a roubalheira, o desgoverno e o regime de corrupção, a cleptocracia dentro do Brasil. Mas quando a gente para analisar, o Lula falando de 100 dias de governo, ele não falou de nada que ele fez. Ele fala de futuro, de trabalho. Trabalho particularmente não combina com o Lula, nós estamos falando do petista. E trabalho, vamos concordar, não combina com petista nem com esquerdista. Só que assim, o sujeito é ex-presidente, fica falando de golpe, fala até agora de eleição, ele não saiu do ambiente de campanha. Parou de chamar o Bolsonaro pelo nome, agora o coiso, esse sujeito, esse cidadão aí, porque particularmente ele resolve utilizar o Bolsonaro como muleta para todos os fracassos do governo Lula. No fim do dia, a única coisa que o Lula quer é uma cadeira nova, no sentido literal mesmo, uma cadeira para ele sentar na presidência. Mas ele particularmente não colocou a bunda lá até agora. A única coisa que ele fala é que ele salvou o Brasil do fascismo. Eu fico imaginando que salvação foi essa, porque afinal de contas ele que assumiu o governo para botar Felipe Neto para fiscalizar o que é fake news e simplesmente aparelhar o Estado para se blindar e blindar seus comparsas. Vamos concordar que tudo quanto é bandido está sendo posto em liberdade por conta da revisão das decisões judiciais que nós temos hoje. No fim do dia, o Lula tirou o relógio de luxo, aquele de 80 mil reais, e foi se encontrar com o povo, com um arame farpado atrás dele, inclusive. É bastante interessante o contato popular que ele tem com a população. Ele, que é um homem do povo, um grande trabalhador, precisa de arame farpado para se esconder e deixar o relógio de luxo dele dentro de um cofre. Mas, entre uma coisa e outra, eu tomei o cuidado de analisar aqui quais foram os grandes feitos do governo Lula. Bom, o que ele fez, que ele chama de avanço, na verdade ele desfez os avanços de governos anteriores, como agora, por exemplo, mexendo no ensino médio, simplesmente revogando medidas do Bolsonaro, como aquela que dá acesso à legítima defesa através do porte de armas, que agora simplesmente você não consegue tirar um CAC, acessar um clube de tiro, porque ele prefere que somente os traficantes e os comparsas dele estejam armados, e você fica refém da criminalidade. Inclusive, os índices de criminalidade subiram no governo Lula, não é de se estranhar. Mas aí a gente vê, desarmou a população, começou a farra com o BNDES, inclusive colocou o Mercadante para conduzir o BNDES e fez uma revisão através do Lewandowski, que se aposentou, para conseguir mudar a lei das estatais e colocar o Mercadante, que é um poste, um traste, na presidência do BNDES. Suspendeu as privatizações das gestões anteriores. Criou o Ministério da Verdade, onde ele tem uma procuradoria que simplesmente processa as pessoas que falam o que pensam nas redes sociais. Revogou partes do marco do saneamento para garantir que as estatais continuem metendo a mão no bolso da população e mais 50% da população brasileira não tem acesso à água e esgoto tratado. Trocou o teto de gastos pelo arcabouço fiscal, que também pode ser chamado de calabouço fiscal da forma como o Haddad fez. Vamos concordar que o Haddad, falando de qualquer coisa fiscal, é uma tragédia. Suspendeu o novo ensino médio, uma grande conquista. Simplesmente ele tirou dos estudantes a possibilidade de estudar dentro daquilo que eles têm aptidão. Sim, retrocesso atrás de retrocesso. Colocou a volta dos mais médicos, com a única finalidade de financiar a ditadura cubana. Dinheiro seu, brasileiro, que vai para financiar os comparsas de Fidel. Taxou o e-commerce. Se você quer comprar na Shein, coloquei um vídeo ontem aqui, tá aqui em cima, você simplesmente vai ser tributado. E por fim, pra galera do amor, que botou a Marina Silva com a malária lá para ser a ministra do meio ambiente, desmatamento recorde. Aí não tem Greta Thunberg, não tem Macron, não tem revolta mundial. O Lula desmatando, o Lula incendiando a Amazônia,
Pode, porque afinal de contas não é o quanto é desmatado, e sim quem desmata, e o Lula tem licença poética para ser o escroto que ele quiser, no nível que ele quiser. Ele pode comprar um carro a diesel, ficar soltando fumaça na cara de todo mundo, que ninguém vai ligar, afinal de contas é o petista e ele pode tacar fogo no Brasil, que todo mundo aplaude, e é isso que acontece. E por fim, vamos concordar, se depender do Lula, a coisa vai piorar muito mais, porque o Brasil vai indo à bancarrota. Nesses 100 primeiros dias de governo PT, ficou evidente que não há interesse em manutenção do país, não há interesse em condução econômica, não há interesse em um arranjo para crescimento do país. Simplesmente o interesse é governar para as bases. Inclusive, falando em base, o Stedley anunciou mais invasões do MST, que já vem batendo recorde atrás de recorde, porque tem a leniência do presidente da República para invadir a tua propriedade e roubá-la. Inclusive, vale dizer, estamos dando encaminhamento na CPI das invasões aqui na Câmara de São Paulo. Estou trabalhando para ser o relator disso. Sei, estou acumulando muita coisa nas minhas costas, mas eu vou dar um jeito, vou fazer tudo. Vamos relatar a CPI das invasões, porque essa gente precisa ser presa. Inclusive, tem um recortezinho da minha fala no Colégio de Líderes semana passada sobre o assunto. Dá uma olhada. Vejam, o artigo 150 do Código Penal diz que invadir um imóvel e permanecer nele como se o proprietário fosse é crime. O sujeito que invade uma propriedade, é um mal que está acontecendo e aumentando na cidade de São Paulo, está roubando a propriedade de alguém. Naturalmente, se grupos incentivam a invasão, eles contribuem para a conduta criminosa. Se um pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo contribui para essa conduta criminosa, sinto muito, ele tem que ser investigado, presidente. A esquerda aqui na Câmara está revoltada, porque a gente simplesmente quer investigar. Aí eles falam que é campanha antecipada. Alguém tem culpa que o candidato deles à prefeitura é um terrorista que invade terra para roubar? Eu não tenho culpa, vamos investigar e punir quem tiver que ser punido. Tamo junto, um abraço, vou processar tudo.